Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início aqui à nossa aula 41. Nós estamos falando sobre os livros dos reis e na aula anterior nós falamos até o tópico 4 sobre Eliseu. Falamos aí sobre alguns milagres de Eliseu. E hoje vamos falar aqui na aula 41 sobre a partir de 2 Reis 6, versículo 8, né? Sobre as guerras sírias. Ok. Então, os israelitas, nesse tópico 4 aí, guerras sírias, né? Os israelitas sofreram com os ataques dos sírios. Eliseu, posto por Deus para defender o seu povo. Ali, a partir de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a gente observa isso. Não é cronológica a ordem dos relatos que aparecem nessa seção. Então, sobre as guerras sírias, os relatos bíblicos não são em ordem cronológica, tá? Então, na letra A, Eliseu captura um exército sírio, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Através de Eliseu, Deus advertiu o rei de Israel sobre os complôs, as incursões e as armadilhas dos sírios. Dessa maneira, eles foram derrotados. Um servo do rei da Síria informou-lhe que era Eliseu quem dava as informações ao rei de Israel. É claro que Eliseu recebia essas revelações da parte de Deus. O rei da Síria mandou um exército para capturar Eliseu. O desespero do servo do profeta, onde viu ali aquela multidão de exércitos, né? Contrasta com a fé tranquila de Eliseu, porque Eliseu estava vendo um exército muito maior da parte de Deus, exércitos angelicais, espirituais, e o servo dele não estava vendo. Ele até pediu a Deus para abrir os olhos do moço para que ele pudesse ver que quem estava com eles era muito maior do que quem estava contra eles. O Senhor feriu aqueles homens de cegueira, e a maneira de Eliseu conseguir a trégua entre a Síria e Israel é admirável, porque ao invés de vingar-se, Eliseu deu comida aos seus inimigos e eles se transformaram em amigos. E é assim que deve ser o nosso comportamento hoje, né? Conforme Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 21. Aqui a gente tem Eliseu e o cerco a Samaria, 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 24. Algum tempo depois da derrota de Dotã, Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria. A fome chegou a um ponto que uma cabeça de um jumento valia o equivalente a 10 meses de trabalho, e um pouco mais de uma taça de esterco de pombo, que era uma erva comestível, era vendido pelo preço de 2 semanas de trabalho. Quando o rei de Israel ouviu a história do canibalismo narrada pela mulher, rasgou as suas vestes. Em seguida, culpou Eliseu e disse que o mataria. Esfumaçou-se a valentia do rei perante a repreensão de Eliseu. Agora ele mudou de ideia e não mais culpou Eliseu, e sim culpou o Senhor. Eliseu profetizou que haveria abundância de alimento abaixo do preço, num período de 24 horas. Um alto funcionário do rei zombou da promessa. Mas, conforme diz lá em 2 Reis 7,17, ele pagou um alto preço por sua incredulidade. Aqui nós temos, né, as circunstâncias angustiosas de 4 leprosos os impulsionaram a entregar-se ao inimigo com a esperança de receber alimentos. Entretanto, Deus semeou pânico no coração dos sírios e eles fugiram
deixando todos os seus gêneros alimentícios e animais no acampamento. Os leprosos avisaram aos israelitas sobre o ocorrido e assim cumpriu a palavra do Senhor por meio de Eliseu. A devolução dos bens da sunamita. Não se sabe se Eliseu aconselhou a sunamita a migrar para escapar da fome ou para escapar daqueles homens perigosos que perambulavam pelo país no período de fome. Mas não é a fome o principal do relato, e sim o testemunho da sunamita quanto à ressurreição de seu filho. O rei respeitava tanto Eliseu que ordenou que os bens da mulher lhe fossem devolvidos. Aqui na letra D nós temos Eliseu ungindo a Azael como rei da Síria e a Jeú como rei de Israel. Eliseu foi a Damasco para ungir a Azael, um oficial sírio, como rei da Síria. Através de Azael, Deus castigaria Israel por seus pecados. A predição de Eliseu se cumpriu quando Azael matou Ben-Hadad e lhe tomou o trono. Azael sentiu um rancor implacável contra Israel por não lhe ter ajudado militarmente contra os assírios, e o atacou muitas vezes durante o seu reinado. Depois, Eliseu ungiu a Jeú, rei de Israel. Ele enviou um dos filhos dos profetas no momento oportuno para fazê-lo e colocou em marcha a limpeza do baalismo, que é a religião do culto a Baal, fenício em Israel. Vamos ver aqui sobre a morte de Eliseu, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Jeoás, rei de Israel, foi visitar Eliseu, que estava muito doente. Eliseu colocou sua mão sobre a do rei e mandou-lhe disparar uma flecha numa janela aberta. Simbolizava que, se o rei permitisse, a mão de Deus o faria vencer a Síria. Depois, Eliseu mandou o rei golpear o chão com flechas. Jeoás atirou 3 flechas ao chão. Eliseu disse que ele deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. Por isso, ele não venceria totalmente a Síria, mas só 3 vezes. Eliseu morreu depois de um longo ministério de mais de 50 anos. Seguiu fiel a Deus até o fim. O fato do morto ter revivido ao tocar os ossos de Eliseu tinha o propósito de ensinar à nação apóstata que o poder de Deus que estava sobre Eliseu ainda estava à disposição de Israel. Foi um milagre de Deus. Aqueles ossos não tinham poder algum. Vamos aqui para a história dos reis de ambos os reinos, até a queda de Samaria. Josafá, bom governante em Judá. Josafá foi o rei mais hábil e enérgico que reinou sobre Judá desde os tempos de Salomão. Seu reino durou 24 anos. Foi regente 3 anos junto com seu pai Asa, pois ele ficou doente dos pés na última parte de seu reinado. Estabeleceu boas relações com Israel. Foi um homem temente ao Senhor e fez sempre o que era correto, excetuando sua aliança com os reis de Israel. Vamos observar aqui os sucessos de Josafá, rei de Judá. Josafá temia que Acabe tentasse recuperar as cidades tomadas por seu pai Asa. Por isso, fortificou as fronteiras com guarnições permanentes. Josafá tirou o resto da idolatria dos altos e bosques que não foram possíveis serem retirados por seu pai Asa. Josafá organizou equipes de visitas, acompanhadas de levitas e sacerdotes, para ensinar ao povo a lei do Senhor. Efeitos da reforma em Judá. Cessaram as guerras contra Judá, boas relações com os filisteus e árabes, crescimento do comércio com outras nações
e grande prosperidade. Josafá nomeou juiz nas cidades para julgar as causas. Em Jerusalém estabeleceu um tribunal composto de sacerdotes, levitas e leigos, idosos e de alta posição, em quem o povo podia confiar que a justiça seria aplicada sem temor, sem favores, sem suborno. Josafá, rei de Judá, faz aliança com Acabe, rei de Israel. Josafá terminou a inimizade entre Judá e Israel, fazendo uma aliança com Acabe e casando Jeorão, seu filho, com Atalia, filha de Acabe, e Jezabel. Josafá ajudou Acabe a tomar dos sírios Ramote-Gileade. Nessa batalha, Acabe morreu. Josafá também tomou parte numa guerra junto a Jorão, o segundo filho de Acabe, contra Moabe. A nora de Josafá, Atalia, filha de Acabe e Jezabel, assumiu o reinado de Judá, profanou o templo, levou Judá à apostasia por 6 anos e esteve a ponto de destruir toda a família de Davi. Mas um príncipe judeu, por nome Joás, foi escondido e salvo da matança. A vitória sobre Moabe e Amon. A maior prova da fé de Josafá e sua maior vitória ocorreram quando Judá foi invadida por um grande exército formado pelas nações vizinhas, encabeçadas por Moabe e Amon. Josafá apregoou jejum e juntou o povo de Jerusalém para orar ao Senhor. Ele mesmo dirigiu a oração, reconhecendo que eles não tinham força contra a grande multidão e não sabiam o que fazer. A ti voltamos os nossos olhos. O levita Jaaziel profetizou: Parai e ficai quietos, e vede a grande salvação do Senhor. O rei e seu povo creram e marcharam alegremente para o sul, onde estava o inimigo. Quando começaram a entoar cânticos de louvor, o Senhor tornou os aliados uns contra os outros, e assim eles foram destruídos. Os habitantes de Judá encontraram a terra dali coberta de cadáveres, carregados de adornos de ouro e ricas joias. Passaram 3 dias recolhendo os despojos. Jeú e Jeocás. Revolução e decadência. Jeú era comandante do exército de Israel que se encontrava em Ramote-Gileade, a cidade fronteira recém-libertada do domínio dos sírios. Mediante uma revolução sangrenta, Jeú estabeleceu a 4ª dinastia real de Israel. Sua casa reinou mais tempo, aproximadamente 90 anos, que qualquer outra dinastia do Reino do Norte, também chamado de Israel. Estendeu-se por 5 gerações: Jeú, Jeocás, Joás, Jeroboão II e Zacarias. O baalismo, que era a religião do culto a Baal, o chamado baalismo fenício, foi erradicado, mas Israel se enfraqueceu e perdeu muito território nessa época. Em contrapartida, chegou ao apogeu de seu prestígio sob o hábil governo de Jeroboão II e em seguida caiu gradativamente diante da agressão assíria. Jeú destrói a casa de Acabe. Eliseu enviou um profeta para ungir Jeú a rei de Israel. Jeú destruiria a casa de Acabe e tiraria o baalismo fenício de Israel. Jeú era da guarda de Acabe. Jeú levantou uma revolução contra Jorão, o segundo filho de Acabe. Marchou para Jezreel, onde Jorão se encontrava curando suas feridas de guerra. Jorão foi morto. Também Acasias, rei de Judá, que visitava Jorão, foi morto. Jeú, para segurar para si o trono, não queria deixar nenhum rastro da casa real.
Ele mandou matar os filhos de Acabe, os parentes de Acasias e Jezabel, a rainha-mãe, que pintou os olhos e adornou sua cabeça, preparando-se para sua morte. Jeú mandou que ela fosse jogada pela janela. 10 anos depois da profecia de Elias, Jezabel foi morta e os cães comeram suas carnes. Jeú extermina o culto a Baal. Jeú, o novo rei, fingiu ser adorador de Baal. Reuniu no templo desse deus seus sacerdotes e admiradores. Num momento propício, retirou-se e mandou que seus soldados matassem todos os que estavam reunidos ali. Destruíram todos os objetos do culto a Baal. Assim Jeú acabou com o culto introduzido por Jezabel. Jeú havia se orgulhado de ter zelo pelo Senhor, mas não era um zelo puro, pois não tirou de Israel o culto aos bezerros. Ele era movido pelo interesse próprio. O reinado de Jeú. Quando Jeú exterminou a casa de Acabe, perdeu todo o apoio de Judá e da Fenícia, cujas famílias estavam ligadas a Jezabel. E também não poderia contar com a ajuda da Síria, pois ela havia se negado a aliar-se com Hazael para deter o avanço sírio. Aplacou o rei da Síria pagando-lhe tributo. Por haver chegado ao trono através de uma revolução sangrenta, Jeú não pôde unir Israel o suficiente para enfrentar com sucesso os ataques sírios. Os sírios ocuparam os territórios do oriente do Jordão, Gileade e Bazã, que pertenciam a Israel, e fustigaram a nação durante todos os dias de Jeú. Assim, Jeú pagou alto tributo por não ter tirado o culto aos bezerros e por não ter o cuidado de caminhar sob a lei do Senhor. Jeoacás, rei de Israel. Deus usou Hazael e depois Ben-Hadad para castigar Jeoacás, filho de Jeú, devido ao culto aos bezerros de ouro. Hazael estendeu os domínios sírios até as colinas de Efraim. O exército de Israel reduziu-se a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados. Hazael tomou Gate, cidade filisteia, e ameaçou sitiar Jerusalém. Jeoacás não pôde resistir às invasões dos edomitas, amonitas, filisteus e sírios. Israel quase foi destruído completamente. Desesperado, Jeoacás arrependeu-se e pediu ajuda ao Senhor. Deus lhe mandou alívio, mas o rei não abandonou o culto aos bezerros de ouro, nem destruiu a imagem de Azerá em Samaria. A libertação de Israel foi efetuada pelo filho de Jeoacás, Joás, e principalmente por seu neto Jeroboão II. Jeoacás reinou 16 anos. Então termina a nossa aula aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Como eu disse nas aulas anteriores, o nosso curso tem um propósito de passar um roteiro, de estudo, fazer um resumo da história, principalmente tratando-se aqui da história dos reis de Israel. E caso surja alguma dúvida, algum comentário adicional a fazer, pode fazer isso no meu privado e estamos aqui para atender aos irmãos. Muito obrigado e até a próxima aula.